Vamos ler a palavra de Deus, Juízes, capítulo 7, do 1 ao 7, a palavra de Deus diz assim: Então Jerubaal, que é Gideão, se levantou de madrugada, e todo o povo que com ele estava se acamparam junto à fonte de Arode, de maneira que o arraial dos midianitas lhe ficava para o norte, no vale, defronte do outeiro de Moré. Disse o Senhor a Gideão: É demais o povo que está contigo, para eu entregar os midianitas nas suas mãos. Israel poderia se gloriar contra mim, dizendo: A minha própria mão me livrou. Apregou-a, pois, aos ouvidos do povo, dizendo: Quem for tímido e medroso, volte e retire-se da região montanhosa de Gileade. Então voltaram do povo 22.000, e 10.000 ficaram. Disse mais o Senhor a Gideão: Ainda há povo demais, faze-os descer às águas, e ali tu os provarei. Aquele de quem eu te disser, esse irá contigo, esse contigo irá. Porém, todo aquele de quem eu te disser, esse não irá contigo, esse não irá. Fez Gideão descer os homens às águas. Então o Senhor lhe disse: Todo que lamber a água com a língua, como faz o cão, esse porás à parte, como também a todo aquele que se abaixar de joelhos a beber. Foi o número dos que lamberam, levando a mão à boca, 300 homens. Todo o restante do povo se abaixou de joelhos a beber a água. Então disse o Senhor a Gideão: Com estes 300 homens que lamberam a água, eu vos livrarei, e entregarei os midianitas nas tuas mãos, pelo que a outra gente toda que se retire, cada um para o seu lugar. Amém. Senhor, obrigado pela palavra, pela oportunidade de estarmos de novo em Tua casa, com esse desejo que há no nosso coração de ouvir a Tua voz, falando conosco, Pai, trazendo transformações, trazendo, Deus, direção que nós precisamos, mudança na nossa vida, no nosso comportamento, mudança das nossas atitudes. É a Tua palavra que nos convence, Pai, e precisamos viver de acordo com ela, mas para isso precisamos entendê-la, precisamos de discernimento, e é o que te pedimos essa manhã. Fala com o poder do Espírito Santo a cada coração, e que a minha vida seja um instrumento do Senhor. Usa-me, Deus, com a Tua unção, para que a Tua palavra seja transmitida da maneira correta. É o que eu te peço, orando com os irmãos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, queridos. Amados, aqui está um texto que eu já preguei algumas vezes à igreja, a respeito desta seleção de Deus dentre os homens que estavam com Gideão para enfrentar os midianitas numa batalha. Veja, sempre que eu olho para esse texto, eu vejo como Deus enxerga as pessoas, não é? E como Ele as seleciona para as obras que Ele tem para realizar. E na vida cristã, a gente tem também batalhas a vencer. Todo dia é dia de batalha, não é? Amanhã, segunda-feira, você tem uma batalha pela frente. Você tem uma luta espiritual, você luta pela sua casa, você luta pela sua família. Era mais ou menos o que estava fazendo Gideão diante daquele povo para enfrentar o inimigo que vinha constantemente roubá-los, que vinha constantemente maltratá-los, e ele ali está diante de um enfrentamento. E todos nós enfrentamos esses desafios diante de um inimigo maior que tenta roubar, matar e destruir, que tenta contra a nossa casa, contra a nossa família, contra a nossa igreja, que é uma extensão da nossa família, e a gente tem esse inimigo para enfrentar. A própria igreja tem muitos desafios pela frente, mas a palavra que Deus deixa sempre para nós é de preparo para o enfrentamento. Deus não chama o seu povo para recuar, Deus não chama o seu povo para desistir. Pelo contrário, a Bíblia diz: nós não somos dos que retrocedem, nós somos daqueles que avançam. Então nós não voltamos atrás, mas para isso temos que estar preparados. Ninguém vai a uma guerra sem preparo, ninguém enfrenta o inimigo sem cuidado. Se isso acontecer, certamente seremos derrotados.
Famílias são derrotadas, igrejas são derrotadas por falta de preparo. A Bíblia diz que por falta de conhecimento o meu povo perece. Então há um preparo de Deus que está na sua palavra, no conhecimento dessa palavra, para que nós possamos, fortalecidos por ela, enfrentarmos esses inimigos que todo tempo tentam contra nós. E a palavra de Deus para nós é: se prepare. Se prepare para fazer parte do exército de Deus. Se prepare para lutar, para enfrentar os desafios desse tempo, defendendo a sua casa, defendendo a sua família, defendendo a sua igreja, defendendo a sua fé. Então esse preparo é essencial para todos nós. Mas veja, pelo que diz o texto, Deus não aceita qualquer tipo de pessoa nas fileiras do seu exército. Deus não trabalha com qualquer um, Ele faz uma seleção, e pelo que eu vejo aqui, uma seleção bem criteriosa e bem rigorosa, porque de um povo que ali somava 32 mil pessoas, apenas 300 pessoas são selecionadas por Deus. Se você fizer uma conta aí, você vai ver que esse vestibular de Deus está bem difícil. Está bem parecido com o vestibular aí de medicina, direito e tal, né? Muito candidato para pouca vaga. Muitos chamados, poucos escolhidos. Porque este padrão de escolha de Deus, Ele não abre mão. Ele leva a sério. E Ele faz aqui uma seleção e está nos selecionando também como soldados para essa batalha. Agora, será que Deus vai usar a todos nós? Será que acabou a bateria? Não. Será que Deus vai usar a todos nós ou vai selecionar também alguns de nós? Vou usar o outro que é melhor. Será que Ele vai selecionar ou vai usar todo mundo? O critério de Deus mudou, Deus agora está diferente, Deus agora está mais frouxo, está mais light. Será, irmãos? Será que Deus agora aceita qualquer coisa? Deus não é mais rigoroso como era, agora é a hora do paz e amor? Não, Deus é o mesmo. Os princípios de Deus são os mesmos. Seu amor se equilibra com a sua justiça e com a sua misericórdia. Todas essas coisas andam juntas no padrão de Deus. Então há uma seleção e o critério continua o mesmo. Que tipo de gente Deus está procurando para lutar no seu exército? Lutar pela casa, pela família, pela igreja, pela fé, como eu disse aqui. Que tipo de gente atende os critérios mostrados por Deus nesse texto tão sugestivo aqui do livro de Juízes? Veja, eu vou ler com você alguns versículos para a gente pensar um pouco sobre isso. Versículo 2 do texto que a gente leu diz assim: Disse o Senhor a Gideão: é demais o povo que está contigo, para eu entregar os midianitas nas suas mãos. Israel poderia se gloriar contra mim, dizendo: a minha própria mão me livrou. Primeira coisa importante a notar aqui é que Deus não está preocupado com a quantidade de pessoas, se tem muito ou se tem pouco, né? Deus não está preocupado, porque não é a quantidade que garante a vitória. Ele diz no texto que eu entregarei os midianitas. Então, se tiver 2, se tiver 1, se tiver 1000, se tiver 500 mil, quem dá a vitória é Deus. Dá para entender isso? Deus é o agente da vitória. Então Ele não está muito preocupado com números, mas sim com a qualidade das pessoas. Aquela questão de qualidade contra quantidade. Realmente Deus está preocupado com a qualidade. Pelo contrário, Ele diz aqui que se os muitos fossem à batalha, certamente iriam se gloriar. Iriam dizer: nós vencemos. Nós fomos bons, nós derrotamos os midianitas. Não haveria uma evidência clara de que não foram eles, mas que foi Deus. Então Deus está dizendo: não, há muita gente aí, então eu vou dar a vitória. Seja com muitos, seja com poucos, você tem que entender que não há vitória sem a operação de Deus. Nenhum de nós será capacitado o suficiente, mesmo que façamos parte dos 300 selecionados, para dizer que a vitória foi nossa. Se a vitória vier, e eu creio que ela virá, ela vem do Senhor, amém? É o Senhor que vai vencer por nós em todas essas lutas que eu falei a você aqui. É Ele que nos capacitará e é Ele que fará o milagre.
de fazer com que a gente vença um inimigo muito maior e muito mais poderoso do que todos nós. A glória é sempre de Deus. Se eu vencer, a glória é de Deus. Se a minha família vencer, a glória é de Deus. Se a minha igreja vencer, a glória é de Deus. Entende isso? Então eu preciso entender que a glória é de Deus. É um grande engano nós pensarmos, por acaso, que somos nós, os poderosos, os heróicos, que garantimos a vitória. Não, a vitória vem do Senhor. Primeiro ponto a considerar. Segundo ponto, versículo número 3, diz assim: apregou-a, pois, aos ouvidos do povo, dizendo: quem for tímido e medroso, volte e retire-se da região montanhosa de Gileade. Então voltaram do povo 22.000 e 10.000 ficaram. Veja só, 2/3 daquela quantidade que estava ali, 32.000 pessoas, se consideravam intimamente tímidas ou covardes, coisas que são sinônimas na Bíblia. Timidez e covardia é um sinônimo bíblico, não é? Então, essas pessoas se reconheceram nessa qualificação de timidez, de covardia, e atendendo ao chamado, voltaram para casa. Interessante isso, né? A gente olhar que havia 2/3 no meio daquela multidão de pessoas que se enquadravam nessa condição de timidez e de covardia. Mas o tímido e o covarde, quando está no meio de gente mais corajosa, ele faz de conta que é corajoso, entendeu? O tímido e covarde se anima com aquela multidão e vai. Mas na hora H, se ele tiver algum perigo, ele corre, entendeu? Mas junto com a multidão eu sou forte, né? É igual torcida de futebol, todo mundo junto é macho. Agora pega sozinho, não, aí vira moça. Não é assim que funciona? Pega sozinho, vira moça. Mas junto com todo mundo eu me sinto tal. Então o critério que Deus coloca aqui é que gente medrosa não tem qualificação para enfrentar nenhum inimigo. Gente medrosa vai abandonar o barco no meio da batalha. Gente medrosa vai correr quando você precisar dela. Quando você contar que ela está te guardando, ela já está longe há muito tempo. Então, o princípio que Deus apregou aqui na sua seleção é que gente tímida ou medrosa não pode fazer parte deste exército. Por quê? Deus é preconceituoso, como diriam hoje alguns politicamente corretos, exclui algumas pessoas. Deus, ele tem preconceitos? Não, irmãos, é pela natureza desse comportamento. A timidez, a covardia, o medo, a origem da timidez, da covardia, o medo, ele aprisiona as pessoas. Ele provoca, quando concentrado, o pânico. E o pânico faz com que a pessoa tenha atitudes completamente impensadas. Veja bem, todos nós temos medo. Se houver alguém aqui que não tem medo, essa pessoa tem algum problema mental. Porque é normal que o ser humano tenha medo. O medo ele até nos ajuda em momentos, mas ele não pode ser dominante sobre a minha vida a ponto de me imobilizar. E o grande problema do medo e do pânico é que ele paralisa a pessoa, ou quando ela faz alguma coisa louca, faz alguma coisa descabida. Então o que está dizendo a Bíblia aqui é que esses que se enquadram não podem fazer parte do exército. E veja, é possível estar no exército, pronto para a guerra, mas estar interiormente com medo. Aqueles que voltaram para casa atendendo essa chamada, eu acho que eles estavam torcendo para que isso acontecesse, sabe? Eu estou ali, mas eu estou me borrando todo, como se diz por aí, né? Eu estou ali, mas eu não estou muito firme. Ai, que bom que mandaram voltar. Voltaram correndo para casa, porque não estavam preparados para aquele momento. E na hora que a batalha começasse, esses 22.000, como se diz no popular, iam dar piti. Você sabe o que é isso? Eles iriam, de alguma forma, ter um comportamento que comprometeria o resto do grupo. Irmãos, é melhor estar só do que mal acompanhado. Amém? É melhor ir sozinho para a guerra do que para a guerra com um covarde. Porque na hora H ele vai te atrapalhar e capaz de morrerem os dois.
Aqueles 22.000 voltaram porque certamente não estavam nem um pouco preparados para isso. Na hora da batalha, o medo iria se manifestar e toda a guerra seria perdida por causa destes. Veja, queridos, algo que eu sempre repito e é bom a gente lembrar. 1 de João, capítulo 4, versículo 18. Palavra de Deus verdadeira. Amém? 1 de João 4,18 diz assim: no amor não existe o quê? Medo. Antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. O amor de Deus é aquele componente que faz com que eu consiga dominar o medo. O medo existe, ele está em mim, mas a consciência do amor faz com que eu jogue fora esse medo. Esse perfeito amor me faz lançar fora todo medo, porque aquele que permanece com medo não é aperfeiçoado no amor, porque vive em tormento. Como é que é viver em tormento, irmãos? Deve ser uma coisa muito triste, né? Muito difícil. Você está atormentado pelo medo. Veja, e o medo de algo que ainda não aconteceu, pode ser até de um perigo real, mas que ainda não se manifestou. Mas quantas pessoas hoje vivem atormentadas pelo medo? Por exemplo, no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro está uma bênção, tá, irmãos? Está uma maravilha. Você está em casa vendo televisão, você escuta vários barulhos diferentes. Aí você diz: que fogos bonitos, diferentes. Vou para a janela ver, cadê os fogos? Você vê uns fogos traçando assim, vai para cá. E isso traz medo. Tem medo ou não tem? Quem é humano tem medo, né? Todo mundo tem medo. Agora, o perfeito amor de Deus faz com que eu não seja atormentado pelo medo. Eu tenho receio, aí eu sinto: Deus me ama, Deus me guarda, minha vida pertence a Deus, eu estou nas mãos dele. Então eu não vivo atormentado. Agora, se você vive atormentado pelo medo, quando começa a escutar esses barulhos, o que você faz? Pula debaixo da cama e não sai dali até que o dia amanheça. E no dia seguinte vai para o seu trabalho. Ai, meu Deus, ai, agora, e o que eu faço? Ai, onde está? Se alguém bate no teu ombro para perguntar uma informação, você desmaia, porque você está atormentado pelo medo. Irmão, quem vai para a guerra escuta tiro 24 horas por dia. Alguém atormentado pode estar na guerra. Imagina um soldado com medo. Com medo de quê? De tiro. Eu sou um soldado, mas eu tenho medo de tiro. Não funciona, não vai funcionar. O soldado está acostumado a ouvir barulho de tiro. Não pode se acovardar diante disso. E a nossa arma maior é o perfeito amor de Deus, que lança fora o medo, que não permite que eu fique imobilizado, que não permite que eu fique atormentado. Eu tenho medo, mas eu enfrento, porque eu não estou em tormento. Tormento, tempestade, né? Tormenta. Eu não estou vivendo esse burburinho todo, porque eu creio no perfeito amor de Deus, eu estou incluído nele. Então, esse primeiro critério de Deus manda para casa 2/3. E veja, tímidos e covardes, eu disse, são sinônimos, biblicamente são sinônimos, né? Mas os tímidos aqui você poderia usar até o que diz o dicionário, né? O dicionário diz assim, que tímido é acanhado, retraído, fraco, frouxo e débil. O dicionário Aurélio traz essa definição para tímido. Você achava que tímido é só aquele que não consegue falar em público? Não, tímido é mais do que isso. Tímido é sinônimo também de retraído, de fraco, de frouxo e de débito. De débil. Então, se eu virar para você e disser, você é tímido, você fica ofendido? Deveria. Eu estou dizendo, você é um frouxo. Se eu disser, você é um frouxo, o que é isso, frouxo? Né? Os homens logo pulam na canela, né? Mas é a mesma coisa. Dizer que você é tímido ou dizer que você é frouxo é a mesma coisa, porque a timidez faz com que eu me esconda, faz com que fique evidente a minha fragilidade.
Então o tiro está comendo, a guerra está pegando fogo, e eu estou escondido num buraco debaixo da terra. Eu estou debaixo da cama esperando o tiroteio passar. Isso é a timidez que faz. Então por isso a palavra de Deus é clara. Deus não vai ter no seu exército gente que se esconda, gente que fuja de enfrentar aquilo que é preciso fazer. E veja, isso é uma verdade que até no final da Bíblia você vê. Apocalipse 21:8, olha a advertência de Deus aqui. Apocalipse 21:8 diz: quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Os covardes voltaram para casa, mas não escaparam do inferno. Escaparam da guerra, escaparam do enfrentamento, mas não escaparão do lago de fogo. Está entendendo isso, irmãos? Veja, isso aqui não é questão de se envolver ou não se envolver. Isso é questão de céu e inferno. Os 300 de Gideão, simbolicamente, são os poucos escolhidos. Os muitos chamados não habitarão o céu, mas sim os poucos escolhidos. Não é questão de temperamento, eu sou tímido, deixa que outro vai. É questão de entrar ou não no céu, irmãos. A gente olha para isso e se preocupa porque os covardes são colocados no mesmo patamar dos impuros, dos feiticeiros, dos assassinos, dos idólatras, dos mentirosos. Veja como isso não é algo normal dizer e se identificar como covarde. Pode ter sido até uma atitude honrosa. Eu sou covarde, vou para casa. Voltaram 22 mil. Mas o que espera o covarde é algo muito pior do que aquilo que ele tem medo de enfrentar. Está entendendo isso? Aquilo que o covarde teme enfrentar, ele pode até escapar por fugir, mas o que ele vai enfrentar é muito pior do que aquilo que ele temia enfrentar. É o lago de fogo, como diz aqui a Bíblia. E infelizmente, o que o verso 3 me mostra é que a maioria é assim. De 32, 22 mil, 2/3. A grande maioria se encaixa nesse critério da seleção de Deus. É reprovada nesse primeiro critério. Eu não sei, a gente deve ter aqui umas 200 e poucas pessoas. Se eu aplicar aqui esse critério, quer dizer que 70 estão preparados, 140 estão prontos para voltar para casa, estão quase indo embora no meio da pregação. Será que é assim? Pensa sobre isso. De que grupo você faz parte? A que grupo você pertence? Porque realidade que Deus mostra é que a grande maioria se enquadrou nesta situação. Versículo número 4, a Bíblia continua dizendo: disse mais o Senhor a Gideão: ainda há povo demais, faze-o descer às águas e ali nos provarei. Aquele de quem eu te disser, este irá contigo, esse contigo irá, porém todo aquele de quem eu te disser, este não irá contigo, este não irá. Veja, Deus olhou para os 10 mil que ficaram e ainda disse assim: tudo bem, esses aí passaram no primeiro crivo da coragem, mas ainda tem gente demais, ainda tem alguma coisa neles que precisa ser tratada, ainda não atendem completamente o critério colocado aqui por Deus. Veja, a gente que foi selecionada nessa primeira seleção, esse 1/3, ainda precisava passar por uma prova. Há uma segunda etapa nesse vestibular de Deus. Não é uma prova só, tem outra pela frente. Há uma segunda prova a ser enfrentada, que vai agora provar o comportamento. Não basta ser corajoso, mas é preciso que o corajoso tenha um comportamento diferenciado. E aí a gente pode entender isso facilmente olhando para a sociedade como um todo, para nós, para a população. Eu sou corajoso, então quando eu escuto balas passando pela minha janela, eu saio para a rua, abro o peito e digo: atira! É assim que eu faço? Não, bem assim não, né? O
corajoso tem que ter um comportamento também diferenciado. E é desse comportamento que Deus vai nos falar agora. Veja, Deus está provando, está observando. Ele diz a Gideão: olha, leva o povo para beber água. Agora não é mais uma questão de eu me identificar com coragem ou com covardia, mas agora é a maneira com que eu faço as coisas. E Deus colocou uma prova muito simples, não é muito simples, beber água. Todo mundo bebe água aqui? Todo mundo bebe água, né? Todo mundo come. Deus vai fazer uma prova hoje na cantina. A maneira como você comer vai determinar. Imagina se Deus faz isso, irmãos. Crente comendo é uma tristeza, né? Imagina se a prova for essa. Mas é a bebida da água. A bebida da água, coisa mais comum do mundo, a maneira com que vão beber vai trazer a seleção de Deus. Todos ali não são covardes, todos ali são do grupo corajosos, prontos para enfrentar uma batalha, mas estavam sendo observados. Isso mostra para mim que Deus observa a gente. Isso é bom ou ruim? Depende, né? É bom, mas se não tiver legal, Deus também está vendo, né? Deus está observando o meu coração. Deus está observando as minhas razões, os motivos pelo qual eu faço as coisas. Eu lembro, quando eu falo disso, de Jesus observando as pessoas, trazendo suas ofertas para o gasofilácio do templo. Ele observava, não o dinheiro, mas o coração de cada uma delas. Então isso mostra que Deus está sempre observando. E ele fala com Gideão: leva esse povo aí para beber água, e eu vou te dizer o que você vai fazer, quem você vai separar. E o que Deus está observando não é o que as pessoas estão fazendo, porque todas estavam bebendo água. O resultado final era igual para todo mundo: matar a sede. Então não é o que as pessoas fazem como produto final que Deus está observando, mas é o meio pelo qual elas fazem que Ele está observando, a maneira como elas fazem que Ele está observando. Como disse, falando de Jesus, Ele não observa o dinheiro que você traz para o gasofilácio, mas o coração com que você traz para o gasofilácio. Como Ele mesmo falou: se você tiver alguma coisa contra o seu irmão, não venha trazer a sua oferta. Primeiro se reconcilie com o seu irmão, para que o seu coração, que é aquilo que eu estou observando, esteja pronto para fazer aquilo que é importante ser feito, trazer a oferta. Mas não é o produto final que é observado, mas é a maneira como eu chego lá, é a maneira como eu produzo esse produto final. É isso que Deus vai observar. E aí Ele vai observar como nós estamos fazendo e vivendo a nossa coragem e a nossa fé. E provas, irmãos, fazem parte da vida. Todo cristão, de alguma maneira ou outra, é provado. Vamos ler lá o texto em Hebreus capítulo 11, conhecido aí como Galeria dos Heróis da Fé. Em Hebreus, no capítulo 11, a gente encontra alguns exemplos de prova aqui. Versículo 17 ao versículo 19 diz assim: pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas, a quem se tinha dito: em Israel será chamada a tua descendência, porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuradamente o recobrou. Abraão, pai na fé, foi provado. Nós seremos certamente provados. Certamente, provas fazem parte da vida cristã. Ainda no capítulo 11, versículo 36 ao 38 diz: outros, por sua vez, passaram pela prova. Que prova? Escárnios, açoites, algemas, prisões, apedrejados, provados, cerrado pelo meio, morto ao fio da espada, andaram peregrinos, vestidos de pele, cabra, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelo deserto, pelos montes, pelas covas, pelos ângulos da terra. Homens que tiveram a mesma fé de Abraão, mas que foram provados de uma maneira ainda mais enfática, com sofrimento e com a perda até da própria vida. Então a Bíblia fala que prova é algo natural na vida de um cristão. E eu não estou trazendo essa palavra para que você fique com medo, mas para que você esteja preparado. Lembra quando eu comecei a mensagem, eu disse: nós temos que estar
preparados. Há uma guerra em andamento. Há ou não há? Família, casa, igreja, fé. Há uma guerra, mas eu preciso estar preparado. E as melhores formas que Deus tem para nos preparar são as provas. Lá em Apocalipse capítulo 2, verso 10, veja, Jesus adverte a igreja que ela teria que passar por uma provação. Veja, não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Veja, essas provas acontecem na igreja há muito tempo. Aquilo que nós estamos vivendo hoje, todas as lutas que estamos enfrentando hoje, ainda não é a tribulação. Eu creio que a igreja não passará pela tribulação, mas passará e enfrentará muitas provas, como já aquela igreja enfrentou. Muita gente vai ser provada nesses tempos, provada na sua fé, de tanta contaminação em volta de nós, das ideias do mundo. Vamos ser provados por um posicionamento que temos que ter. Aí depois o arrebatamento, mas as lutas vão ainda se acentuar. E a igreja ainda vai sofrer, diz aqui, tens de sofrer. A igreja ainda vai sofrer, mas não a tribulação, que é algo muito pior do que a gente possa imaginar comparado ao que estamos vivendo agora. Mas é uma realidade essa prova. E Deus prova para quê? Para capacitar, irmãos. Veja, a maneira como fazemos as coisas nos diferencia. Todas as igrejas estão pregando o evangelho. Mais ou menos. No fundo, o nome de Jesus está sendo citado, mas a maneira como está sendo pregado também influencia. Algumas igrejas diziam no passado que não importam os meios, o que importa é o fim. E você conhece as igrejas que fazem isso. Não importa, importa sim. Deus está olhando os meios, a maneira como pregamos o evangelho. O objetivo final é a salvação de todo aquele que crê, mas a maneira como fazemos também é observada por Deus. Então eu preciso prestar atenção nisso, porque toda prova é para nos capacitar. Quero ler contigo primeiro aos Tessalonicenses capítulo 2, versículo número 3 e versículo número 4. Na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, 1 aos Tessalonicenses 2, versículo 3 e 4, diz assim: pois a nossa exortação não procede de engano, nem de impureza, nem se baseia em dolo, pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus, a ponto de nos confiar Ele, o quê? O Evangelho. Assim falamos, não para que agrademos a homens, e sim a Deus, que prova o nosso coração. Veja, Paulo diz que nós somos provados e aprovados por Deus, de tal maneira que Ele nos confiou o quê? O Evangelho. O Evangelho, que é a boa nova, a boa notícia, foi confiado à guarda, à operação da igreja. Você como igreja, Deus confiou o evangelho a você. É como assim, Ele te deu a boa nova e confiou que você poderia guardá-la e passá-la adiante e compartilhá-la. Ele confiou a você a responsabilidade para isso. A igreja foi provada o suficiente para ter esta responsabilidade de levar o evangelho. O engano se vence com a verdade, a mentira se vence com a verdade, e a verdade está na mão da igreja. Mas para que você seja confiável, você tem que ser provado para levar essa verdade. Não basta ser corajoso. O critério de Deus não é só coragem, mas é a maneira como eu ajo diante dessa coragem que eu tenho. Voltando ao texto, no versículo 5, a Bíblia diz o que aconteceu. Fez Gideão descer os homens às águas. Então o Senhor lhe disse: todo que lamber a água com a língua, como faz o cão, esse porás à parte, como também a todo aquele que se abaixar de joelhos a beber. Foi o número dos que lamberam, levando a mão à boca, 300 homens. Todo o restante do povo se abaixou de joelhos a beber a água. Então disse o Senhor a Gideão:
com estes 300 homens que lamberam a água, eu vos livrarei e entregarei os midianitas nas tuas mãos, pelo que a outra gente toda que se retire, cada um para o seu lugar. Como Deus fez e procedeu a esse julgamento e a essa observação da maneira como beberam as águas. Talvez você não veja muita diferença entre pegar com a mão e lamber e se ajoelhar e beber. Parece uma coisa muito parecida, muito simples, de algo muito comum, que é beber água. Talvez alguém diga, eu acho que Deus fez assim só para separar menos ali, que fizeram de outro jeito, então pegou o menor, foi para dizer que a vitória era dele. Não foi isso. Deus está olhando para as atitudes. As atitudes, elas falam mais do que as palavras. Crê nisso? Uma coisa é o que a gente fala, outra coisa é o que a gente faz. As pessoas estão olhando não para o que a igreja fala, mas para o que a igreja realiza, por aquilo que nós fazemos. Então, a palavra aqui me diz que Deus está observando as atitudes. E qual a diferença do modo de beber água? Lembra agora, pensa no que disse o texto. A atitude de pegar a água com a mão e levar à boca, e a atitude de se ajoelhar na água. Aonde estava essa água? Num bebedouro? Apertaram assim o botão, saiu água? Foi nesse que tem na igreja aqui, que você bota o copinho, aperta e sai água? Não. A água estava no rio. O rio é a fonte da água. E pelo que diz o texto, ninguém usou o copo. Tinha alguém com copo? Não, ninguém estava com copo. Então era preciso entrar na água para beber da água. Não dava muito para beber assim a beirinha aqui. Não dá. Você tem que entrar na água para beber a água. Dá para imaginar isso? Bom, entrei na beirinha do rio para beber a água. Agora tenho duas opções. Me aproveito para tomar um banho, né? Lavo o sovaco, lavo o pescoço, está calor, me ajoelho na água. Já me ajoelhei na água, a água já me bateu no peito. É ou não é? Me ajoelhei na água, a água já me foi pelo peito. E aqui está um exército. É um exército ou é gente passeando que está aqui? Um exército. O exército está de alguma forma preparado, uniformizado, com armas. Os soldados estão com algum escudo, com algum tipo de capacete, com alguma lança, com alguma espada, todos apetrechados. Aí uma grande maioria entra na água, ajoelha na água, molha a espada, molha o escudo, molha tudo, fica lá despreocupadamente bebendo água, se fartando, de repente brincando, um jogando aguinha no outro. Já viu como é que é? Muita gente na água, que festa, joga um na cara do outro e tal. Mas um outro grupo pequeno não se ajoelhou, baixou a mão e bebeu com os olhos em volta. Quando é que o inimigo ataca? Quando eu estou atento ou quando eu estou distraído? Quando eu estou distraído. O que significa isso? A atitude. Atitude de distração, atitude de descompromisso, atitude de relaxamento. Eu sou corajoso, mas eu não tenho um bom comportamento. Eu sou corajoso, mas eu sou disperso, eu sou distraído, eu sou irresponsável. Eu não posso ver o mago que eu pulo dentro, começo a brincar. Sou infantil, né? Não quero nem saber da espada, nem do escudo. De repente alguns até tiraram, botaram lá e entraram sem espada, sem escudo, né? Mas os atentos, educadamente, botaram a mão e trouxeram a boca, porque enquanto fazem isso, os olhos não saem de volta. Os olhos continuam atentos. Esse é o povo que Deus está procurando. Aqueles que cuidadosamente fazem o que tem que fazer. Até o que é corriqueiro, como beber a água. É esse povo que Deus está procurando. Não basta ser corajoso, mas a maneira de fazer também é determinante. A postura também é determinante. Já preguei aqui várias vezes sobre a postura de um vencedor. Não basta saber que eu sou vencedor, eu tenho que me comportar como um vencedor. Não basta eu dizer que sou crente, eu tenho que me comportar como um cristão. O meu comportamento precisa mudar. Dá para entender isso?
Então a seleção de Deus se baseia também nesse critério da mudança da atitude, do comportamento. Veja, na atitude diferenciada de estar atento, de não ser relaxado, brincalhão, arruaceiro. Irmãos, Jeremias 48:10 diz o quê? Maldito o que fizer a obra do Senhor relaxadamente. O camarada é bom, é corajoso, você pode contar com ele, mas é relaxado toda a vida, é desatento, é brincalhão. Irmão, brincalhão não dura muito, irmãos. Brincalhão diverte a gente algum tempo, mas quando você quer algo sério, você não conta com brincalhão. Você vai procurar aquele que é equilibrado, é ou não é? A vida é assim, queridos. Então nós temos que entender essa observação de Deus. Deus não aceita negligência, não aceita relaxamento. A água era uma oportunidade para relaxar. Agora vamos tomar um banho aqui. Oh, que bom. Dessa água aqui eu nem quero ir para a guerra. Estou aqui nessa piscina. O que eu vou fazer na guerra? É isso que acontece. Mas o cuidadoso está pronto para a guerra em todo o tempo. Ele pode estar na piscina, ele pode estar na praia, ele pode estar em qualquer lugar, mas ele está pronto. Porque ele não se entrega aos prazeres todos, né? Ele está atento, está observando, está se divertindo, está ali, beleza, mas a atenção continua. Os olhos estão atentos, porque ele não é relaxado. Uma coisa é você relaxar, outra coisa é você ser um relaxado. Todos nós precisamos de um momento para relaxar as tensões, mas outra coisa é você ser um relaxado. Ser um relaxado não cabe na vida de um cristão. Veja o que diz a Bíblia em 1 Timóteo capítulo 4, verso 14. A primeira epístola de Timóteo capítulo 4, versículo 14. Paulo diz: não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia com a imposição das mãos do presbitério. Negligência Deus não aceita. A negligência é como relaxamento, é eu deixar de fazer o que eu deveria fazer, o que eu fui ordenado a fazer, o que eu fui preparado a fazer, mas eu não faço. Eu sou relaxado, eu empurro com a barriga, eu deixo para outro, eu passo a minha chance, eu passo a minha vez. Deus não aceita esse negligente, porque a negligência é um desperdício. Um último versículo que eu quero ler contigo está em Provérbios, capítulo 18, versículo número 9. Provérbios, capítulo 18, verso número 9 diz: quem é negligente na sua obra, já é irmão do desperdiçador. Negligência é um relaxamento, é um desperdício. Nosso Deus não gosta de desperdício. Você entende isso? Nosso Deus é farto, é farto. É Deus de fartura, é Deus de abundância? É, mas não é Deus de desperdício. Quando Jesus distribuiu pão e peixe, Ele mandou recolher as migalhas e os cestos de pão e peixe que sobraram. Deus não é Deus de desperdício. Você tem um talento e não usar, é negligência, é desperdício. Você está no exército, é corajoso, mas não age como deveria agir, é negligência, é desperdício. Está desperdiçando aquilo que Deus te deu, está desperdiçando o talento que Deus colocou sobre você, está jogando fora, está ignorando, não está atento à realidade dos dias atuais. Você não estará nesse exército, você não fará parte dos 300 de Gideão. Deus quer entregar os inimigos nas nossas mãos. Deus não levantou uma igreja para ela perder. Por isso que Jesus disse: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Eu não tenho preocupação de que a igreja vai acabar, de que o inimigo vai vencer. Eu não tenho, eu sei que não vai, porque a vitória vem de Deus. Mas quem Deus vai usar não é essa grande multidão que está por aí, são aqueles verdadeiramente comprometidos com Deus e com a sua palavra. Deus levanta um exército para que Ele possa usar, mas a vitória é sempre dele. Se apresente para a batalha, amém? Deixa Deus usar você. Use os talentos que Deus te deu. Não se acovarde, não haja relaxadamente, não desperdice nada, muito menos o tempo. Hoje uma das coisas que mais a gente desperdiça é o tempo.
tempo que também foi dado por Deus. A gente joga fora o tempo. E depois diz, não tenho tempo para nada. Claro, você jogou fora o que tinha. Guarda no teu coração a palavra. Deus quer você nesse exército, nesses 300. Amém? Eu e você, juntos nessa batalha, em nome de Jesus. Vamos louvar ao Senhor. Você que tem o Espírito Santo, já tem o poder de Deus sobre a sua vida. Agora é só colocá-lo em prática. E agora é só se deixar usar. É só se colocar à disposição de Deus. É só mudar o comportamento. É só mudar a maneira de agir e de pensar. Porque é no poder de Deus que nós vamos vencer. Que esse poder soberano sobre a tua vida possa te livrar. Livrar a tua casa, livrar a tua família, livrar a tua igreja. Porque você será um soldado dessa guerra. Você será um desses corajosos, preparados, não negligentes, que o Senhor levantou para dar a vitória ao povo de Deus. Eu oro, Deus, pelos meus irmãos, pela tua igreja nesse lugar. Abençoa, Pai, levanta aqui pessoas assim, corajosas, preparadas, não negligentes, prontas, dispostas, com comportamento mudado para fazer a tua vontade. Abençoa aqueles que querem isso, Pai. Que o Senhor os ajude e os capacite cada vez mais, para que possam vencer, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você. E esse poder se chama Jesus, nome poderoso, teu tesouro de Deus que habita dentro de mim. E esse poder se chama Jesus, nome poderoso, é o tesouro de Deus que habita dentro de mim. Obrigado, Jesus. Livra do fogo, das águas bravias, e me dá vitória nas guerras, me dando forças contra o mal. E me livra do fogo, das águas bravias, e me dá vitória nas guerras, me dando forças contra o mal. Glória a Deus. Obrigado, Senhor Jesus, pela força, pelo poder que o Senhor tem nos dado.